presidente mal fechou a equipe ministerial, mas já estaria pensando em mudanças para agradar a base aliada. O novo ministro de Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, recebeu o cargo de Miguel Rossetto, que na semana passada assumiu a Secretaria-Geral da Presidência da República. Ananias conta com amplo apoio do movimento dos Sem Terra. No discurso de posse, ele rebateu declarações da ministra da Agricultura, Cátia Abreu, de que latifúndios não existem mais no Brasil. Também hoje, Eliseu Padilha assumiu a aviação civil. Ele disse que tem um compromisso de desenvolver a aviação regional e prometeu reformar ou construir 270 aeroportos de pequeno e médio porte. Não basta derrubar as cercas do latifúndio. É preciso derrubar também as cercas que nos limitam a uma visão individualista e excludente. Apesar de a presidente Dilma Rousseff já ter fechado a equipe ministerial para o segundo mandato, uma nova mudança pode ocorrer nos próximos meses. Tudo vai depender dos desdobramentos da Operação Lava Jato da Polícia Federal, que investiga desvio de dinheiro público na Petrobras. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Dilma Rousseff aguarda a posição da Procuradoria-Geral da República sobre políticos citados no esquema de desvios de recursos da Petrobras. A reportagem diz que a presidente nomeou ministros provisórios com a intenção de trocá-los por políticos da base aliada. A mudança seria no Ministério do Turismo, que ficou com o PMDB. Sairia o ministro Vinícius Lages e entraria o atual presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, que vai ficar sem mandato em fevereiro. No Ministério da Integração Nacional, que ficou com o Partido Progressista, Gilberto Ock daria lugar ao ex-ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro. O Jornal da Cultura tentou ouvir Henrique Eduardo Alves e Aguinaldo Ribeiro, mas eles não retornaram às nossas ligações. Uma das preocupações do governo, Luiz Flávio, é fazer com que a Operação Lava Jato fique afastada do Ministério, né? No caso do PP, por exemplo, Paulo Roberto Costa diz que só tem 2 do PP que escaparam do esquema. E aí a presidente estava tentando manobrar para fazer com que um desses tivesse efetivamente dentro do governo. Como é que você vê esse negócio? Nomeia, mas daqui a pouquinho muda assim que a poeira sentar. A que ponto chegou o nosso país? Você espera o seguinte, se ele não for para a cadeia, então assume o ministério. Está mais ou menos assim, impressionante. E outro furo que a presidenta deu outro dia, ela queria saber os nomes dos delatados antes de denúncia. Não pode, o procurador-geral não pode revelar os nomes das pessoas delatadas. A delação por lei é sigilosa. Lei 12.850, artigo 4º, não pode divulgar. Ela queria saber os nomes antes da denúncia. Errou, está equivocado. Então, fica nomeando gente que é tapa-buraco. Agora, o ministro tapa-buraco. Se outro não for para a cadeia, então ocupa o ministério. Está complicado, não? Fazer uma investigação, assim, usar a BIM para alguma coisa que preste, parece estar totalmente fora de cogitação. Bem ou mal, quer dizer, isso é o básico. Você vai contratar uma pessoa para trabalhar na sua empresa, você dá uma olhada, quer dizer, vê um pouco. E a gente faz isso para gente que não tenha esse mesmo tipo de perfil. Quer dizer, vai acompanhar os políticos. Você sabe, aliás, vamos falar a verdade, sabe-se muito bem quem esteve envolvido e quem não esteve envolvido. Eu acho que a presidente não precisa perguntar para o Ministério Público. Alexandre, o Danilo faz uma pergunta bem singela aqui, mas que eu entendo que ela caiba num momento como esse, porque as pessoas realmente veem 2 discursos muito diferentes da Cátia Abreu e do Patrus Ananias, que são ministros ligados à mesma área. Ele pergunta o seguinte, qual a diferença entre Ministério do Desenvolvimento Agrário e Ministério da Agricultura? Não, o Ministério da Agricultura, basicamente, toma conta de uma das coisas que funciona bem no país, como chamou a atenção o Luiz Flávio, que é o agronegócio e a agricultura. E o Ministério do Desenvolvimento Agrário está ligado à questão de reforma agrária, que foi um tema importante, mas acho que já deixou de ser importante há algum tempo, né? Então, agora, não fica meio estranho o governo ter orientações tão díspares dentro do seu próprio ministério? Quer dizer, eles não poderiam conviver de uma maneira um pouco mais harmônica? Poderia, mas assim, hoje eu ouvi do seu colega, meu xará, Alexandre Machado, também aqui da Rádio Cultura, ele ouviu de um amigo dele que em certos países você faz governos de coalizão. No Brasil, a gente criou uma figura nova que é o governo de colisão, em que cada ministro fala o que pensa, né, e fica por isso mesmo.